Papo no Tucupi. Oferecimento: Governo do Pará, Pampará S.A. e Grupo Líder. Vandique José de Oliveira Lima, baiano de Conceição do Coité, chegou a Belém em 2001, aos 36 anos, para jogar futebol como atacante do Paysandu. Em 2 temporadas, até 2003, quando parou de jogar, foi goleador, artilheiro, ganhou 5 títulos de campeão e virou ídolo da torcida. Em 2004, se elegeu vereador por Belém e cumpriu 3 mandatos consecutivos sem abandonar o contato com o futebol. Foi coordenador técnico e presidente do próprio Paysandu. Até hoje, segue como referência dos torcedores paraenses. Conversamos com Vandique Lima no Complexo Estação das Docas, centro de Belém, obedecendo a todas as recomendações das autoridades sanitárias para a prevenção da Covid e antes do alerta de bandeira vermelha em todo o Pará. Vandique, obrigado por essa entrevista. Você chega aqui ao Pará para jogar no Paysandu quase aos 36 anos de idade, praticamente em final de carreira, como se diz no jargão do futebol. Como você veio bater aqui, parar aqui no Paysandu? Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, viu, Tito? Prazer estar aqui falando com você. Olha, eu vim para cá através do Givanildo, né? Givanildo era o treinador do Paysandu. Eu estava jogando no Esportivo de Bento Gonçalves e aí ele mandou que um empresário entrasse em contato comigo e eu acabei vindo para cá. Eu nunca tinha sido jogador dele, né? Quando eu joguei em Recife, no Náutico, ele estava no Santa Cruz. Quando eu estava na Catuense, na Bahia, ele estava no Bahia. Então eu jogava sempre contra ele. E parece, né, que ele gostava de me ver jogando e quis que eu viesse jogar aqui no Paysandu. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha carreira, foi ter vindo jogar aqui no Paysandu, porque foi aqui que eu tive os melhores momentos da minha carreira. Quantas temporadas você jogou aqui depois que chegou em 2001? Eu joguei até 2003. Meu primeiro jogo foi no Dia das Mães de 2001, que agora estou completando 20 anos de Pará. E meu último jogo foi contra o Boca Juniors, em 2003, na Libertadores. Eu joguei pouco tempo no Paysandu, 2 anos, mas foram 5 títulos conquistados, né? Então a gente viveu ali momentos de intensa felicidade, uma perfeita harmonia com a torcida, a diretoria. Então, por isso que eu sempre digo que o Paysandu foi o clube mais importante da minha vida. Eu joguei em 15, respeito todos, mas o Paysandu, sem sombra de dúvida, foi o mais importante. Entre 2000 e 2003 foram os anos de ouro do Paysandu, né? Uma fase em que o Paysandu ganhou praticamente tudo. A que você atribui essa fase do Paysandu? Como eu falei, Tito, a gente vivia sempre em harmonia, o estádio estava sempre lotado, não só nos jogos, mas também nos treinamentos. E a gente tinha toda a condição para trabalhar, a gente tinha tudo que precisava para poder desempenhar o melhor futebol. Nós tivemos a felicidade de ter um grande comandante, que é o Givanildo. Eu não conheço um jogador que tenha trabalhado com o Givanildo e que não diga que ele foi o melhor treinador da carreira deles. Todos que eu conheço falam a mesma coisa. Então você ter um comandante como ele ajuda muito. E a gente tinha um grupo muito unido, mas muito unido mesmo. Então a gente vivia em harmonia com o nosso torcedor, a gente se empenhava, a gente sentia muito quando perdia, mas sentia mesmo porque não era só uma derrota para a gente, era uma derrota para a nossa torcida. E a gente não queria ver aquele torcedor triste, porque ele nos dava tantas alegrias que a gente se sentia na obrigação de retribuir. Por que o Givanildo é o cara, é o treinador na visão de muitos dos jogadores que passaram sob o seu comando? Bom, primeiro que ele é um cara super sério. E uma coisa que o diferencia de muitos é que ele trata todo mundo igual. Não importa se o jogador não é nem relacionado para o jogo ou se ele é o ídolo ou o craque. Ele trata todo mundo igual. E isso faz com que ele tenha sempre o grupo nas mãos dele. Outra coisa importante, eu lembro bem que ele sempre fazia, Tito, todo treino, antes ele reunia e perguntava: alguém tem algum problema? Se alguém dissesse que tinha, ele falava: pode treinar. E ele resolvia.
Ele resolvia qualquer que fosse o problema, ele dava o jeito dele. Junto à diretoria? Junto à diretoria. Então é um cara assim que eu até me emociono em falar dele, porque ele realmente merece tudo que ele conquistou na vida, ele merece. E muita coisa que ele conquistou, ele sempre dividia com seus comandados. Eu lembro que até o prêmio dele, dos títulos que nós conquistamos, ele abriu mão do prêmio dele da Copa dos Campeões, para que o prêmio viesse para os jogadores. E os outros prêmios de estadual, ele tirava um percentual e dava para os atletas que recebiam menos. Realmente não tem como não gostar e não correr por ele. Ou seja, funcionava também como um psicólogo. Também, realmente. Um paizão para os mais novos. Um paizão para os mais novos e entendia muito de futebol. E ele falava a nossa linguagem, ele falava a linguagem do jogador. Não tinha muita coisa com ele, falar isso ou aquilo diferente. Ele falava aquilo que a gente queria ouvir e ele falava o que realmente acontecia. Muitos jogos nós ganhamos no segundo tempo, porque ele estudava o adversário no primeiro tempo e no segundo tempo ele fazia o jogo virar a nosso favor. Pois é, e aquela temporada, eu repito que foram os anos de ouro do Paysandu, há uma que é inesquecível, para você pelo menos, eu acho, que foi a decisão da Copa dos Campeões em 2002, lá em Fortaleza, comandado sob o comando do Givanildo Oliveira. Aquele foi o jogo da sua vida? Foi. Aquele foi o jogo, 2 jogos meus, e os 2 foram na Copa dos Campeões, eu não vou esquecer jamais. A final, né, pela importância do título que teve para o Paysandu, também por eu ter feito 3 gols. Não é sempre que a gente... Decisivo, né? Decisivo. Não é sempre que um atacante consegue fazer 3 gols. Agora imagine, fazer 3 gols numa final de um título nacional, o jogo passando para o Brasil inteiro, né? Então, e contra um adversário gigante, né? E fora de casa, né? Fora de casa. Depois de ter perdido em casa. Por 2-1. Por 2-1. Entendeu? Então, realmente, aquele jogo foi o mais importante da minha vida. Agora tem outro jogo que eu não esqueço. Qual? Contra o Palmeiras aqui. Foi um jogaço. O jogo contra o Palmeiras que nós ganhamos de 3-1. E não só por eu ter feito o gol. Agora sim, eu fiz o gol no Marcos, que era goleiro campeão do mundo. São Marcos. São Marcos. Ele não tomava gol desde a Copa do Mundo e nós fizemos aqui. O Nenê fez 1-0, eu consegui empatar. Depois Trindade e Albertinho fizeram mais 2 gols, nós ganhamos 3-1. Mas no gol que eu fiz, aquele gol marcou a minha história em Belém, porque foi nesse gol que eu pude homenagear a Jéssica, né? Todo mundo, na verdade ali ninguém sabia da história da Jéssica. Qual é a história da Jéssica? A história da Jéssica é uma garotinha que tinha câncer, tinha leucemia e a gente sempre estava visitando, né? Não só eu, né? Como você tomou conhecimento da história dela? Nós fomos numa festa lá na Aval. A Aval, que é a associação que cuida das crianças, né? Nós fomos numa festa, eu, o Gino, o Marcão, o Luiz Fernando, o Sérgio, o Jobson, nós fomos convidados. E quando nós chegamos lá, tinham várias crianças e a Jéssica veio correndo me abraçar. Aí o pai dela estava lá, disse que ela era torcedora do Paysandu, que gostava muito de mim. E dali então a gente começou uma história de amor muito bonita. Eu passei a frequentar a casa dela, a visitar no hospital e nós ajudamos no tratamento dela, levamos para São Paulo, mas infelizmente em 2006 ela faleceu. E quando ela faleceu, a Jéssica, para mim, já era como se fosse uma filha. Então foi como se eu tivesse perdido uma filha. Ali eu senti a dor da perda de uma filha. Mas foi nesse jogo contra o Palmeiras que eu fiz o gol e tirei a camisa e tinha
a frase "Força Jéssica, Deus está contigo". E a partir daí o Brasil inteiro passou a conhecer a história dela, e aqui no Pará, particularmente, muita gente também tomou conhecimento e passou a ajudar. Então, muita gente, depois que eu tenho certeza que nos 3 mandatos que eu tive como vereador, a maioria dos votos, lógico que veio da torcida do Paysandu, mas tem muita gente que votou em mim por causa da Jéssica. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu sempre falo para a mãe dela, para a avó dela, quando eu vou lá fazer uma visita para a avó dela, porque a mãe agora mora na França, mas a avó dela, eu sempre falo que eu sou muito grato. Eu falo que a Jéssica fez mais por mim do que eu por ela. Agora, Vandique, logo depois da Copa dos Campeões, em 2003, você, que é baiano, já cede a vaga para um paraibano, que era o Rob Gol. Isso. E você faz o seu último jogo. Como foi aquela Libertadores para você? A Libertadores, ela foi sensacional, né? Eu estava no grupo do Paysandu, mas o titular era o Robson e Arley formavam... Já pensava em largar a carreira? Não estava pensando ainda, né? Eu queria jogar mais tempo, né? Eu tinha contrato com o Paysandu até o final do ano. O jogo que foi em maio, né? O jogo contra o Boca, né? Em abril nós ganhamos lá, em maio foi o jogo aqui. Então eu já pensava assim em jogar até o final do ano. Se tivesse que renovar, eu renovaria. Eu não pensava em parar nesse jogo, mas foi uma decepção tão grande para mim, porque o Robson foi expulso lá, né? Aí ele não jogou aqui, eu que joguei. Foi uma decepção tão grande. Você e o Arley, né? Eu e o Arley, né? Nós formamos o ataque aqui. E nós perdemos o jogo com o Mangueirão super lotado, greve de ônibus, mas ainda assim o Mangueirão estava lotado. Quando acabou o jogo, a torcida aplaudiu o time, reconhecendo a bela campanha que nós fizemos na Libertadores. E aí, Tito, não tinha ônibus, né? Depois do jogo eu estava indo para casa com minha família. E aí eu estava vendo muitos torcedores voltando para casa a pé. O jogo foi tarde, voltando de madrugada. Muita gente triste, mas triste mesmo, porque como nós ganhamos lá, existia a expectativa que a gente passasse aqui, que a gente jogava pelo empate, né? E ali foi uma decepção muito grande para o torcedor. E ali muita gente triste, e eu comecei a olhar os torcedores ali, e naquela madrugada já eu ficava olhando que eu era um dos responsáveis por aquela tristeza. Eu não me sentia culpado, eu me sentia um dos responsáveis porque eu joguei. E ali eu pensei assim, poxa, esse nosso torcedor, ele não merecia isso. E ali eu fui me desanimando a continuar jogando. E ali eu decidi parar de jogar. Ali você já estava com 38, né? Já. E ali eu decidi parar nesse dia. Nessa madrugada, vendo o nosso torcedor voltando para casa a pé, porque naquele dia não tinha ônibus e eles estavam... Se o Paysandu tivesse classificado, eles voltavam até correndo, sorrindo. A gente tinha perdido. E então, como eu me senti um dos responsáveis, eu decidi parar naquele dia. Eu achava assim que eu não tinha o direito não é de me sentir culpado. Eu não tinha o direito de continuar jogando e dar outra decepção mais uma lá na frente. Então eu falei, olha, eu vou parar por aqui, eu tive meus momentos bons no Paysandu. Mas você ainda tinha condição física e técnica? Tinha, porque assim, eu joguei até essa idade porque eu me cuidava. Eu não fumo, eu não bebo, não perco noite, sou um cara que vivo muito a família. Então eu podia ter jogado pelo menos até o final do ano, que é quando eu tinha o contrato. Mas aí eu decidi parar naquele dia e fui trabalhar no Paysandu. Pois é. Aí eu fiquei trabalhando no Paysandu como coordenador. E aquela derrota para o Boca Juniors aqui por 4-2, o Paysandu ainda quase faz o 4-3, né? Mas o que estava por trás dos bastidores ali? O que estava nos bastidores? Na verdade, assim, a gente estava muito confiante. A gente estava muito confiante que passaria pelo Boca, pelo fato de ter ganho lá, né? Mas a gente sabia que os argentinos, eles são danados disputando essa competição. Muita né? catimba. Muita catimba. Para eles, tanto faz jogar em casa como fora, eles sabem se impor, sabem fazer a catimba. E nós perdemos um jogo assim, lógico que
que a gente tinha condições de passar. O Paysandu vivia um grande momento. Só que nós enfrentamos um adversário que foi campeão do mundo naquele ano. O Esquiloto, por exemplo, Esquiloto, Teves, arrasou aqui. Né? Teves era reserva daquele time, né? Tudo bem que ainda era muito novinho, mas já estava lá. Então, depois que o Boca perdeu para a gente lá na Argentina, ele fez 5 jogos até a final da Libertadores e ganhou todos. Ganhou da gente aqui, ganhou os 2 do Cobreloa e ganhou os 2 do Santos, né? E foi campeão do mundo. Então a gente não perdeu para um adversário qualquer. Lógico que a gente ficou triste, a gente tinha condições de passar, mas eu acredito que... Se desse um golzinho, ia para pênalti. Ia para pênalti. Né? E quase que a gente consegue esse golzinho, né? Mas assim, outro dia eu estava conversando com o Jorginho, com o Robigol, e a gente fala assim que se a gente tivesse que escrever o roteiro da Libertadores e a gente tivesse a opção de botar assim como foi, eu acho que a gente aceitaria. A gente aceitaria porque foi muito legal, foi muito bacana. Aquele estádio lotado, super lotado. Eu estava vendo uma matéria no jornal de... E Belém parou para ver também lá na Bombonera, né? Que passou na televisão. É verdade. Eu estava vendo no jornal falando porque nenhum time do Ceará nunca jogou Libertadores, né? E eles falam dos times do Norte e Nordeste e falam da brilhante campanha do Paysandu, né? O Paysandu não foi só aquele jogo do Boca que a gente ganhou lá. O Paysandu meteu 6-2. Então, a gente não vê hoje nenhum time brasileiro chegar fora de casa na Libertadores e ganhar de 6 como nós ganhamos. Pois é, chegou nas oitavas de final, né? Exatamente. Desde o início. Então, foi uma campanha maravilhosa. Agora, toda derrota ela é frustrante e dói, né? E dói. E o Dario Pereira? Bom treinador. Ele ajudou muito. A experiência dele em competições internacionais ajudou muito o Paysandu. Para quem é mais novo, só para entender, o Dario Pereira foi o time que comandou o Paysandu na Libertadores. Exatamente. Então ele ajudou muito a gente, ele conhecia muito bem essa competição e os toques que ele dava para os atletas, eles foram seguidos e com certeza nos ajudou demais. Bom, o fato é que acabou a Libertadores, Vandique, e você abandona o futebol e resolve morar em Belém. Por que você escolheu Belém para morar? Eu sou muito feliz aqui. Eu cheguei em 2001. Meu começo foi muito difícil, que apesar de ser baiano e ter um clima parecido com o paraense, mas eu estava já há 4 anos morando no Rio Grande do Sul, né? Um clima totalmente diferente aqui do nosso. E eu demorei um pouco para me adaptar. Quando terminou o Campeonato Paraense, eu achava que seria dispensado, porque eu estava jogando muito mal. Eu achava, o torcedor queria, a imprensa queria, mas Givanildo não quis. Né? Por isso eu me emociono quando eu falo dele. E aí, depois que eu comecei a dar a volta por cima, a minha aproximação com o torcedor do Paysandu, ela foi tão grande que eu acabei me apaixonando pela cidade. Eu quis ficar perto do Paysandu, eu quis continuar morando aqui, porque eu me sentia muito feliz como me sinto até hoje. Eu sou muito grato a tudo que o povo de Belém fez por mim. E Tito, eu tenho amigos que falam que todo homem de bom caráter tem que ser grato. E eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram aqui em Belém. E mesmo que um dia eu vá embora daqui, eu jamais vou esquecer. Você pensa em ir embora, Vandique? Eu penso um dia em ir embora porque... a idade vai chegando, né? A gente fica longe de familiares também que a idade também vão chegando. Mas daí quer voltar para a Bahia? Se eu sair daqui é para voltar para a Bahia. Se não for para voltar para a Bahia, eu fico morando aqui mesmo. Vandique, você se considera um dos maiores ídolos do Paysandu, como outros? Como é que a torcida te recebe? Você ainda é o ídolo? Até hoje, Tito, eu tiro foto com o torcedor na rua. O torcedor me pede autógrafo, agora não por causa da pandemia, né? Mas quando eu ia nos jogos, eu levava um bom tempo para conseguir entrar no estádio, tirando foto com o torcedor. Agora sim, se você me perguntar assim,
se eu fui um dos grandes jogadores do Paysandu, eu posso dizer que não. Porque assim, eu não fui um craque. O Paysandu, nos seus mais de 100 anos, teve muitos jogadores que jogaram muito mais do que eu. Agora sim, eu fui um jogador para a história do Paysandu importante. Foi um goleador, né? Pelos gols decisivos que eu fiz. Então assim, eu fui muito mais importante para o Paysandu do que craque. Então assim, eu fui um jogador importante porque, como você falou, naquele de 2000, 2001 até 2003 nós conquistamos tudo e eu tive a felicidade de fazer muitos gols decisivos. Logo no ano seguinte que você larga o futebol, você se candidata a vereador de Belém. Por que essa decisão? Você sempre gostou de política ou foi uma estratégia para aproveitar a popularidade e ter um cargo aqui dentro de Belém? Não, na verdade, assim, eu nunca me imaginei político, né? Eu pouco discutia política, mas assim, como eu te falei, eu ia assistir, quando eu parei, eu fui trabalhar no Paysandu e eu ia para os jogos e eu ouvia de muitos torcedores, porque durante o período que eu joguei, eu sempre gostei muito do trabalho social, não só eu, mas todo o grupo do Paysandu. E aí, muitos torcedores falavam comigo, se candidata a vereador, aí tu vai poder ajudar muita gente. E eu ficava ouvindo aquilo. E um dia o presidente, Torinho, né, que era deputado, ele falou, por que você não se candidata mesmo? Aí ele levou você para o MDB. Me levou para o MDB. E aí eu ainda fiquei assim, ó. Eu não queria. E aí ele insistia, o torcedor falava e eu acabei me filiando e me candidatei a vereador e a minha votação em 2004 ela foi surpreendente. Mais de 8 mil votos, 8.654. Eu não lembro das outras, mas dessa eu lembro que foi a primeira. Ou seja, você ficou entre os 6, os 10 primeiros, fiquei, né? Fiquei entre os 10 primeiros fiquei, eleitos. Eu fui o terceiro do PMDB, que agora é MDB, e fiquei entre os 10. E aí você se chega na base de apoio ao então prefeito do Ciomar Costa. Você se arrepende disso? Não, eu acho que tudo que eu fiz como vereador foi sempre pensando no melhor para o povo, né? E os projetos que eu apresentei, as emendas que eu coloquei, que foram cumpridas pelo prefeito, elas foram sempre em benefício do povo. Então, qual o seu projeto mais importante que apresentou em 12 anos de vereança, né? Porque depois você é reeleito e reeleito outra vez. 2008 e 2012, mas já pelo PP, né? Já pelo PP. Pelo Partido Progressista. Por incrível que pareça, o meu projeto mais importante, ele não é ligado ao esporte, é mais a área de segurança, que nós vivemos aqui em 2005, foi 2006, uma onda de briga entre os colégios, né? Os colégios viviam um brigando com o outro e aquilo ali me deixava agoniado. E um dia, conversando com o Guilherme, que era o meu assessor, ele falou, vamos fazer um projeto para autorizar a Guarda Municipal a fazer a segurança interna e externa das escolas e da comunidade ali que cerca as escolas. E nós fizemos esse projeto, ele foi aprovado e graças a Deus, depois disso... Ele é cumprido até hoje? É cumprido até hoje. Então a Guarda Municipal foi autorizado pela Câmara a poder fazer esse tipo de segurança. E eu me orgulho muito porque hoje a gente assiste os canais de TV e a gente não vê mais nada ligado a isso. Pois é, Vandique, e aí quando chega em 2012, você resolve se candidatar a presidente do Paysandu e tem um mandato entre 13 e 14. Por que você se candidata e o que foi de relevante que você fez neste tempo? Não, eu me candidatei porque... Candidato da oposição, né? Diga-se de passagem. De oposição, Eu me candidatei porque, desde que eu me tornei vereador, que eu passei a participar da vida política do Paysandu e muita gente, né, falava, por que você não vem candidato? E eu não, fui adiando. E quando chegou em 2012, eu fui convencido. Por quem? Um grupo que formou, que depois foi chamado de um grupo Novos Rumos. Na verdade, o grupo perdeu em 2010, o nosso candidato foi Bira Lima.
Aí em 2012 a gente concorreu de novo, aí me convidaram e eu aceitei ser o candidato a presidente. Assim, eu acho que valeu a pena. Você conquistou um estadual, né? Em 2013 a gente conquistou o estadual, mas a gente acabou rebaixado. Pois é. No final do ano. Mas aí, graças a Deus, no ano seguinte nós conseguimos voltar para a Série B. Então, o que é que ficou? O que é que ficou? Que eu acredito, quando alguém me pergunta assim, valeu a pena ter sido presidente do Paysandu? Para minha biografia valeu demais, porque ser presidente do Paysandu, ser presidente do clube que você gosta, de uma potência, com a torcida que o Paysandu tem, um clube que a história que o Paysandu tem, ter sido presidente desse clube já valeu a pena. Aí o que foi que você fez de relevante no clube? Na verdade, o Paysandu, nós fizemos em 2014, não foi o presidente que fez, a gente tinha uma diretoria super unida. A gente conseguiu reformar a Curuzu, eu consegui sair em 2014 pagando todos os atletas, coisa difícil de acontecer, né? Principalmente porque, Tito, em 2014 nós tivemos vários jogos de portões fechados, né? Graças a Deus hoje a gente não vê mais briga de torcida com punições. E ainda tivemos a parada para a Copa do Mundo. Então um clube como o Paysandu, que depende muito da bilheteria, é muito ruim você ficar sem esse recurso. E ainda assim a gente conseguiu o acesso, conseguiu reformar a Curuzu. A reforma da Curuzu, assim, saiu pouco dinheiro do clube, muita coisa foi doação do torcedor. Por isso que eu digo que... Agora, Vandir, é correta esta frase, que nenhum time de futebol pode vencer sem dinheiro em caixa? É difícil, é muito difícil. Porque, Tito, não é só salário, porque muita gente pensa assim que o clube ganha uma fortuna da televisão e atrasa salário. Mas muita coisa num clube, o dia a dia de um clube de futebol ele é muito caro. E dificilmente os clubes, e eu não falo só do Paysandu, eu falo de uma maneira geral, muitos clubes eles têm dívidas trabalhistas, né? E isso... Come a maioria da renda. Come. Quando você não tem bloqueio, mas mesmo que você não tenha bloqueio, você tem que cumprir os acordos assumidos por presidentes anteriores, né? Porque a dívida não é do presidente, a dívida é do clube. Então isso atrapalha muito. Agora, o maior legado que eu acho que eu deixei para o Paysandu como presidente, coisa que eu me orgulho muito, foi que quando eu saí em 2014, em 2015, muita gente ligando para vir jogar no Paysandu. Então é uma prova de que a coisa estava andando certo aqui. E você fala do seu sucessor, né, que é o Maia, você apoiou o Maia. Maia entrou em meu lugar, fez um excelente trabalho. Eu acho que o Maia, de 2001 para cá, foi o melhor presidente que o Paysandu teve, porque ele organizou, ele conseguiu fazer tanta coisa no Paysandu. Comprou o centro de treinamento? Comprou o terreno para a construção do nosso centro de treinamento, fez o hotel dentro da Curuzu, coisa difícil de acontecer num clube de futebol. Criou, na administração dele foi criada a marca própria, então foi muita coisa. O Paysandu realmente viveu na administração dele muita coisa boa. Vandir, que com a nova diretoria que entrou em 2017, você assume um cargo remunerado, que é a superintendência do clube. Mas foi uma passagem vapt-vupt. Por que você abandonou o cargo? Não, na verdade, assim, eu fui convidado pelo presidente Tony para assumir a superintendência de futebol. O Paysandu estava correndo risco de rebaixamento e eu fui lá e graças a Deus, não foi porque eu fui, mas graças a Deus o Paysandu não caiu naquele ano. Só que eu queria que o Paysandu, eu queria algumas coisas diferentes do que o Paysandu estava querendo fazer em 2018. O que, por exemplo? Não, eu não concordava com algumas mudanças, principalmente de comissão técnica, né, que eles queriam fazer. E, por exemplo, eles queriam tirar Rogerinho, né?
queriam tirar Wanderson. Rogerinho Gameleira. Gameleira, o maior campeão que tem no Paysandu, né? Rogerinho, assim, ele foi campeão em 91, brasileiro, e foi bicampeão em 2001, 10 anos depois, né? Jogando, né? Não só fazia parte do grupo, ele jogava, era titular. Então eu acho que o Rogerinho, ele deveria... Eu que trouxe o Rogerinho para trabalhar como auxiliar permanente da casa. Então eu achava que ele tinha que continuar porque ele gosta do clube, é um cara muito competente, estava sempre se preparando, fazendo curso. E eu não achava legal tirar. Mas aí a gente foi conversando, aí queria mudar também nas categorias de base, tirar o Wanderson, tirar o Albertinho. São ex-jogadores assim que tem uma história no clube que eu achava que mereciam continuar. Eu preferi sair sem criar confusão com ninguém. E logo depois que eu saí, esses 3 profissionais também foram demitidos, né? Mas não ficou mágoa nenhuma. Na verdade, eu sou muito grato ao ex-presidente Tony por ter me levado lá, para ter ficado os 2 meses que eu fiquei. E eu acho que dei minha contribuição. Vandir, que em 2020 você anunciou também que ia se candidatar à presidência do Paysandu. Por que você desistiu? Não, na verdade eu seria executivo da chapa Reconstruir, que acabou não concorrendo porque o nosso candidato, o Dr. Maciel, acabou falecendo de Covid no último dia da inscrição da chapa. Então, na verdade, eu apoiava... Ou seja, você apoiava o Maciel, o Maia... Não era a presidência de novo? Não, eu seria o executivo de futebol dessa chapa. Mas, infelizmente, perdemos um grande amigo, o Dr. Maciel, que seria o nosso candidato, e não concorremos. E aí, só me resta agora ficar na torcida, que as coisas andem corretamente no Paysandu, que eu tenho certeza que esse ano vai ser assim. Vandir, o que está acontecendo com o Paysandu? O Paysandu não decolou, né? Nesses últimos 5 anos. Na verdade, Tito, eu não me sinto à vontade para falar o que está acontecendo, porque eu não estou lá, eu não sei. Eu não sei o que... Mas você sabe mais ou menos como é os bastidores de um clube de futebol. Mas assim, falar sem estar lá dentro fica complicado, porque eu não posso dizer o que está acontecendo, porque eu não sei, realmente eu não sei. Eu só acompanho o Paysandu nos jogos, né? Todo jogo do Paysandu eu assisto. Mas o que acontece no jogo não é o que acontece no dia a dia, então não tem como a gente falar o que está acontecendo. Deve ser complicado, né? Comandar 22 homens num vestiário, cada um com seus problemas, ter que entrar em campo, os fatores extra-campo pesam mais do que quando você está no campo? Com certeza, porque o jogo, ele é na quarta, ele é no domingo, mas só que a preparação para o jogo ela é durante a semana. Então, se o atleta ele não está com a cabeça boa, se ele tem problemas, muitas vezes o problema não é nem dentro do clube, é com a família, com um amigo, alguma coisa particular, e o clube tem a obrigação de estar atento para isso. Uma coisa que me ajudou muito, Tito, quando eu fui presidente, foi justamente isso. Eu sabia muitas coisas que acontecem no dia a dia do jogador, porque eu fui jogador. Então, graças a Deus, eu conseguia contornar muitas coisas, porque eu sabia. Às vezes o jogador nem me falava, mas eu procurava saber o que estava acontecendo com eles. E a maior prova de que isso dá certo é que quando o Paysandu subiu em 2014, a maioria dos jogadores dedicaram o acesso a mim, pela maneira que a gente... se relacionava. Eu acho isso super importante. Vandir, você assina embaixo por essa diretoria que hoje está aí? Eu torço que dê certo. O Maurício, que é o presidente, é meu amigo, né? A gente se fala sobre diversos assuntos e eu torço muito. Ele é um cara que está muito bem intencionado e tomara que dê certo, porque o sucesso dele é o sucesso do Paysandu e é isso que a gente deseja. Mas cargo lá você aceitaria? Eu nunca fui convidado, muito embora tenha saído muita coisa nas redes sociais de que eu fui convidado para trabalhar no Paysandu, eu nunca fui, tá? Mas se pintasse um convite, como é que eu não ia?
Lógico que eu aceitaria, porque eu iria trabalhar no clube que eu gosto. Então, não tem como eu dizer não ao Paysandu. Agora, é bom esclarecer que sempre que falavam que o presidente Maurício me convidou, era para fazer parte de uma comissão não remunerada. Se eu fosse um homem rico, eu aceitaria trabalhar sem receber. Só que eu ainda dependo de trabalhar para sustentar minha família. Então, se vier um convite para colaborar sem remuneração, não tem como eu aceitar, porque eu ainda dependo de trabalhar. Se eu fosse vereador, eu faria com o maior prazer, né? Como eu sempre fiz. O tempo que eu fui vereador, eu sempre estive à disposição do Paysandu. Mas, infelizmente, hoje eu não posso mais. O Paysandu precisa mudar, né, Vandic? Precisa. O Paysandu precisa mudar. Precisa mudar em alguns aspectos. Mas, como eu falei, está entrando uma diretoria nova e eu espero que essas mudanças aconteçam logo esse ano, porque nós já vamos para o 3º ano na Série C. A gente não pode acostumar em estar nessa competição. Tá para virar o Remo, né? O Paysandu tem que sair logo disso. O Paysandu tem que sair logo disso porque... Vandic, você é bem aceito pela torcida do Remo? Eu nunca tive problema nenhum com a torcida do Remo. Eu tenho um amigo que é funcionário do Paysandu, um dos melhores fisioterapeutas do Brasil, que é o Júnior Furtado, super competente, e ele me fala o seguinte: Vandic, você é amado pela torcida do Paysandu e respeitado pela do Remo. Mas é porque eu amo a torcida do Paysandu e respeito a do Remo. Muito obrigado por essa entrevista, Vandic. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. A qualidade do café Líder começa lá nas altitudes de Minas Gerais, nas plantações do melhor café do mundo, o café brasileiro. Da combinação dos melhores grãos de café do Brasil, nascem o sabor e o aroma refinados do café Líder. Sua nova embalagem preserva toda a qualidade e todo o frescor do seu sabor. Café Líder, agora em nova embalagem. Mais sabor, mais prazer. A restrição de crédito dói? Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Redução de até 90% de juros e multas. Procure sua agência e negocie. Onde tem Pará, tem Banpará.